Senhor Deus, nesta noite nos reunimos em Tua presença, agradecendo por cada dia que vivemos em Seu amor e Sua graça. Nos momentos de incerteza e desafios, queremos nos lembrar da coragem que Tu nos concedeste através das Escrituras. Assim como Davi, que enfrentou gigantes com fé inabalável, nós também pedimos a força necessária para enfrentar os desafios que surgem em nossas vidas. Que cada um de nós possa, assim como Davi, experimentar a transformação que vem da Tua revelação. Que possamos olhar para os obstáculos não como barreiras, mas como oportunidades para crescer em fé e em confiança em Ti. Ajuda-nos a recordar que a verdadeira coragem vem de nossa relação contigo, Senhor. Pai, entregamos em Tuas mãos nossas ansiedades e medos. Que a luz da Tua sabedoria ilumine nosso caminho e que possamos sentir a Tua presença confortante em cada passo que damos. Damos-lhe liberdade para mover-se em nossas vidas, trazendo o milagre que tanto precisamos. Nosso desejo é ser testemunhas de Sua grandeza, assim como Davi proclamou Tua bondade a todos ao seu redor. Que nossos corações estejam sempre abertos para reconhecer o Teu agir, mesmo nas situações mais desafiadoras. Renova em nós a esperança, a fé e a coragem que recebemos de Ti, para que possamos exaltá-lo. Senhor, nós Te agradecemos por Tua proteção constante e por Tua presença que nos envolve. A cada dia, ensina-nos a confiar mais em Ti e a apoiar uns aos outros na caminhada de fé. Que tenhamos a disposição de nos levantar como Davi, com um espírito valente, pronto para lutar pelas promessas que nos tens dado. Nos despedimos agora, mas não antes de invocar uma bênção sobre cada um que nos ouve. Que a paz de Cristo habite em seus corações, que a esperança ilumine seu caminho e que a confiança em Deus seja sua fortaleza. Que cada um possa sentir a Tua presença, mesmo nas noites mais escuras, e que amanheçam na certeza de que o melhor está por vir. Em nome de Jesus, amém. Enquanto o amém ecoava entre os presentes, uma corrente de arrepio atravessou o templo. As velas tremeluziam como se uma brisa invisível serpenteasse pelos ais. Uma nuvem de expectativa pairava no ar, e os olhos de todos se voltaram para o altar, onde um velho manuscrito repousava, resplandecente sob a luz dourada. Ele havia sido deixado ali por um visitante que, segundo os murmúrios, havia atravessado desertos e mares em busca de verdades ocultas. Curiosos e hesitantes, os congregados se aproximaram, as sombras se estirando como se quisessem unir-se ao mistério. O ministro, um homem de voz robusta e olhar penetrante, sentiu a atmosfera carregada e decidiu assumir a liderança. Com uma voz que tremia apenas ligeiramente, ele começou a ler. Assim como Davi se levantou no mais escuro das horas para reivindicar sua promissão, o Senhor também levantará um homem entre vocês. Mas cuidado, pois esta bênção traz consigo um desafio terrível. Os lábios se fecharam em silêncio e a tensão crescia. O velho manuscrito descrevia visões e revelações. A cada palavra lida, um arrepio percorria a sala. As descrições falavam de um escolhido que pisaria num território proibido, onde a coragem se tornaria tanto uma bênção quanto uma maldição. Ao fim da leitura, um murmúrio coletivo se espalhou. O ministro olhou ao redor, notando o medo e a intriga refletidos nos rostos de seus irmãos e irmãs. É um chamado ao arrependimento e à coragem, gritou alguém da multidão, mas logo um aspecto sombrio surgiu. É um aviso, ecoou outro, enquanto olhos temerosos se encontravam em súbita compreensão. Naquela noite,
cada um retornou para suas casas, mas as palavras se alojaram dentro deles como um sussurro inquietante. Filhos desistiram de suas diversões. Mães esqueceram seus afazeres. O peso do que havia sido revelado pairava sobre cada um como uma sombra pesada. Nos dias que se seguiram, pessoas foram vistas caminhando em direção ao local sagrado, cada uma tentando decifrar a mensagem do manuscrito. Uns se prepararam para a luta que acreditavam estar se aproximando. Outros, em particular, falavam em sonhos inquietantes, visões de uma batalha que se passaria sob a lua prateada. E em todas as narrativas, um nome era repetido: Eli. Eli, um jovem do grupo que sempre se destacou por sua bondade e coragem, foi arrastado para o centro da tempestade. Arrebatado pelo peso do chamado, ele se tornara um alvo. Os ventos pareciam sussurrar seu nome nas noites mornas, e cada passo seu, ao voltar para casa, trazia um eco de antecipação angustiante. Como Davi, ele tinha um destino, mas a sombra do que estava por vir ameaçava consumir tudo. Numa noite em particular, enquanto Eli se preparava para dormir, os pesadelos se tornaram vívidos. Ele viu a si mesmo em um campo de batalha, cercado por seres sombrios que exigiam não apenas coragem, mas sacrifício. Aumentando a intensidade, um daqueles seres revelou-se ser uma versão distorcida da imagem de Davi, e os olhos do ancestral brilhavam intensamente. O que você está disposto a perder, Eli? Seu medo ou seu futuro? A figura questionou com uma voz que reverberou em seus ossos. A manhã seguinte chegou com os primeiros raios de luz, mas Eli já havia tomado sua decisão. Ele se levantou e partiu em direção ao templo, onde o brilho do manuscrito ainda pairava. O que poderia ser uma nova revelação se tornara uma obsessão. Ele se ofereceria como o guerreiro que enfrentaria a maldição adormecida, mas ao chegar, descobriu que o templo estava vazio, os rostos de seus amigos transformados em sombras que balançavam indefinidamente. Eli erguia a voz numa prece silenciosa, mas ouviu o eco distante das palavras esquecidas, que agora pareciam pesadas e longínquas. Tua coragem revela o que está escondido e também o que não pode ser esquecido. Uma risada amarga encheu o ar ao seu redor, e a porta do templo se fechou com um estrondo, isolando-o em trevas. Sem chance de retorno, Eli olhou para a vela na mesa, que agora se apagava lentamente, simbolizando que não havia mais luz. E no silêncio sepulcral, o lugar que deveria ser sagrado tornou-se a morada do que foi chamado de coragem, mas agora era um eco das almas perdidas em busca de redenção, seladas para sempre na escuridão. Com isso, a revelação que antes trazia esperança transformou-se em um enigma terrível, uma advertência de que, algumas vezes, o maior custo da coragem é a própria vida. E assim, Eli, como Davi, se tornara parte de uma história que poucos ousariam contar.